Leitura da palavra do Senhor, e eu gostaria de ler a partir do verso 7, mas finalizar até o verso de número 24, para que possamos nos inteirar do contexto de tudo que temos aqui estudado até o momento. Então, a partir do verso 8, eu farei a leitura, a partir do verso 7, farei a leitura do que nós iremos estudar nesse momento. A palavra de Deus nos diz assim: Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: Quem te fez saber que estavas nu? Comestes da árvore que te ordenei não comesses? Então disse o homem: A mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: Que é isso que fizeste? Respondeu a mulher: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Visto que isso fizeste, maldita és entre todos os animais domésticos e o és entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás por todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: Multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio de dores dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. E Adão disse: Visto que atendestes à voz da tua mulher, e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterá dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal, assim que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, por isso, o lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugir de uma espada que se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Amém. Antes de orarmos, é curioso ver que capítulo 3 de Gênesis começa com a palavra mas o tentador, ou mas a serpente, e ela termina dizendo vida. A essência do capítulo 3 é nos mostrar como que o mal entra no mundo, a origem do mal, através do pecado, e ele termina no capítulo 3 nos dando um preâmbulo de como será o fim de todas as coisas, a vida. Vamos orar e vamos seguir a exposição da palavra do Senhor. Ó Deus, estamos diante agora, após a leitura da Tua Santa Escritura, sagrada letra do Senhor, que nos revela a Tua vontade. E na Tua vontade está também revelado, essencialmente, o plano de redenção para os Teus eleitos. Teu povo agora reunido, ó Deus, aguarda o ouvir da Tua voz. O Senhor já tem, ó Deus, falado ao nosso coração por meio da Tua palavra, ao cantarmos e também ao lermos as Escrituras. Mas assim também, ó Deus, agora aguardamos que o Senhor venha ao nosso encontro para ouvirmos as verdades sobre os efeitos do pecado
e o quanto isso, ó Deus, é desagradável a nós. Mesmo, ó Deus, que ouçamos coisas que talvez não gostamos de ouvir, porque isso defronta, ó Deus, contra a nossa própria pessoa e caráter. E, ó Deus, sabemos que em tudo isso há tristezas, há lembranças, ó Deus, dos nossos pecados. Mas apesar de ouvirmos tudo isso que é necessário da nossa realidade, da nossa condição e natureza, faça-nos, ó Deus, a cada momento de ouvirmos a Tua voz, também, ó Deus, sermos remetidos à Tua graça, sermos remetidos, ó Deus, ao plano de redenção que o Senhor tem para nós. E a razão pelo qual necessitamos, ó Pai, de salvação é por causa, ó Deus, dos nossos pecados. Saiamos daqui, ó Deus, contritos em nosso coração, mas também, ó Deus, encorajados, como confortados, diante, ó Deus, do entendimento de que todo pecado, ele é cancelado, ele é perdoado se nós nos arrependermos dele. Ajude-nos, ó Deus, a ouvir a Tua voz e não fugir dela neste instante. Não nos disperse, ó Deus, e tenha misericórdia para que a Tua palavra seja anunciada com clareza e o Teu Espírito Santo manifeste o seu poder em nos iluminar e nos convencer da verdade. Em nome de Jesus Cristo oramos. Amém. Meus irmãos, o que nós vimos até o momento na exposição desse capítulo nos faz ver aqui, infelizmente, quão triste e também desagradável a tratarmos da doutrina do pecado. Mas eu quero lembrar aos irmãos que, ao mesmo tempo, essa doutrina ela é importante, ela é necessária para que nós possamos compreender a mensagem do Evangelho para a nossa salvação. Não há como falar de redenção, não há como falar de salvação ou de vida eterna, ou falar do nosso Senhor Jesus Cristo, sem antes lembrar da razão pelo qual nós necessitamos de tudo isso. Eu quero lembrar que também Gênesis 3 aqui é um grande desafio para nós, até o momento. Estudar esse livro nos remete também à responsabilidade que nós devemos ter na leitura, no apreço e na interpretação deste capítulo, como eu já venho dizendo, porque aqui nós temos a razão pelo qual nós devemos nos apegar ao Evangelho e às promessas do Senhor, como também toda a interpretação e a razão porque a história da humanidade tem seguido aquilo que nós temos percebido na nossa realidade. Então nós vamos seguir aqui a exposição dos versos que nos estão propostos. Obviamente, eu quero lembrar que eu tenho tratado na exposição desses capítulos iniciais aqui do livro de Gênesis, tratado por determinados assuntos e temas. Mesmo que eu estou expondo cada verso, mas ainda assim, às vezes se volta em algum desses versos, porque eu estou aqui chamando a atenção para outros aspectos do que no sermão anterior ainda não foi tratado. Então nós voltaremos ou iniciaremos mais uma vez lembrar alguns aspectos do verso de número 7 e lembrarmos aqui que o capítulo 3 nos propõe, desde lá do início, falar da origem do pecado, depois nos revelar os efeitos imediatos, correntes do pecado, nos lembrar também das consequências e do castigo do pecado, isso eu estou falando de todo o capítulo 3, e por fim, a necessidade, como também a aplicação do plano de redenção que nos está aqui já proposto em Gênesis capítulo 3. Vamos ao verso 7. Verso 7, nós somos lembrados aqui sobre a corrupção do pecado e também sobre a vergonha. Se você se atentar bem, aí eu quero que você observe que dois efeitos são imediatos aqui no homem e na mulher. Primeiro, nós somos lembrados da imputação do próprio pecado, enquanto a sua corrupção, como também o seu domínio no coração do homem. E em segundo lugar, nós temos aqui também de imediato o efeito da culpa. A culpa ela só se manifesta por causa do pecado. Então veja aqui que imediatamente se manifestaram nos nossos primeiros pais. E isso pode ser averiguado quando nós temos aqui dois verbos que se destacam. Quando diz que assim que eles comeram do fruto, abriram-se os olhos e percebendo que estavam nus. Então, em primeiro lugar aqui, lembra que Satanás, ele havia prometido à mulher que eles teriam conhecimento do bem e do mal. Não deixa de ser uma espécie de um tipo de poder, conhecimento do bem e do mal. Mas observe que, de imediato, o que Satanás prometeu se cumpriu. E a partir disso, então, o homem e a mulher eles tiveram esse conhecimento
que lhe estava proibido. Segundo lugar, o que aqui os envolveu a essa corrupção, imputação da corrupção e da depravação do pecado? Foi exatamente o ato do homem e da mulher terem traído a aliança que Deus havia feito com eles e que Deus os fez se submeterem no momento lá de Gênesis 2, versos 16 e 17. Veja que eles traíram a aliança que Deus havia feito com eles e eles agora se submetem a uma outra aliança sob a tutela e sob o domínio de Satanás. Calvino, interessante aqui, Calvino afirmar que a violação desta aliança entre Deus e o homem é exatamente aqui a essência e também o conceito do pecado dos nossos primeiros pais. A definição que, por exemplo, os nossos símbolos de fé dão sobre pecado, o que é pecado? Pecado é não estar de conformidade com a lei de Deus, ou pecado é transgredir a lei de Deus, nós sabemos disso. Mas a essência aqui, a primeira vez que você tem a definição do que vem a ser pecado, ela está exatamente nos versos 6 e 7, porque aqui nós temos o homem quebrando uma aliança. Então, em essência, o primeiro conceito é quebra de aliança. Pecado é quebra de aliança. Quebra de um pacto. Deus havia feito o pacto das obras com Adão. Mas ele quebra, em essência, esta aliança que não deveria ter sido rompida, e ele faz uma aliança com Satanás. Veja o nível e a gravidade dessa situação. De que maneira, então, a corrupção atingiu os nossos primeiros pais? O verso 7 vai nos dizer que eles descobriram de forma pecaminosa, de forma maliciosa, a sua nudez. Eles sentiram vergonha um do outro. Lembra que eu disse, corrupção do pecado traz também consigo imediatamente, na culpa, a vergonha. Então eles sentiram vergonha um do outro. A mente dos dois estava poluída pela maldade, pela desconfiança, poluída pela insegurança, pela dúvida. É bom distinguirmos que existem dois tipos de dúvidas. Aquela dúvida que você quer aprender mesmo, de fato, mas existe também aquela que nós chamamos de dúvida perniciosa. Então foi esse tipo de dúvida que infelizmente tiveram em relação um ao outro. Eles tiveram dúvidas perniciosas e, por fim, eles chegaram até mesmo distorcerem o julgamento que tinham em relação um ao outro. Por isso, o aspecto de olharem para o outro e verem a sua nudez. A palavra nudez é sinônimo de vergonha aqui. Então a percepção natural deles foi atingida por uma poluição moral e espiritual na forma de interpretar todas as coisas. Em suma, aqui a mente deles ficou poluída. E isso se repete agora também em nós. Deixa eu fazer algumas considerações dentro ainda do verso 7, que são aplicações. Primeiro, os olhos, apesar de eu já ter dito isso, mas os olhos são aqui tratados como a janela da alma. O que nós olhamos é o que nós alimentamos em nossa consciência e coração. Mas os olhos aqui também, no verso 7, nos indicam a cosmovisão, a maneira do homem ver o mundo em seu estado agora aqui imediato do pecado. Então veja que ele não faz mais a leitura das coisas de maneira justa, santa e perfeita, mas ele passa a pensar e agir de conformidade com um conhecimento agora dominado, conduzido, controlado pelo pecado. Segunda aplicação aqui, dentro desse ponto, é que a corrupção do pecado afetou a sua percepção, afetou os seus sentidos e também, principalmente, afetou o seu intelecto. E isso os leva, então, a uma vontade dominada pela natureza agora pecaminosa. Uma natureza humana agora escravizada em todas as esferas da vida humana. Então, a corrupção do pecado, o homem agora corrompido pelo pecado, e a gente chama isso de depravação total, é agora o homem tendencioso a todas as áreas da sua vida, todas as esferas da sua vida, a estar de conformidade, não com a lei de Deus, mas estar de conformidade com o pecado, afetados e dominados pelo pecado. A corrupção do pecado agora nos indica de que o homem do que o homem é capaz para ele alimentar e acariciar os desejos do seu coração. Terceiro, é que eles, por último, tentaram, quando eles caem em si do seu pecado, caem em si da imundícia em que eles se meteram, eles tentaram dar um jeito de se livrarem das evidências da sua transgressão e da quebra dessa aliança. Veja que o texto vai dizer que eles coseram folhas de figueiras, eles fizeram cintas para si.
Veja que uma tática muito antiga, colocada em prática também por muitas pessoas que são tão inteligentes nos nossos tempos modernos, de remediar, esconder, disfarçar e subestimar, inclusive. Subestimar o pecado que ainda não foi tratado. Agora vá para o verso 8. Verso 8, nós somos lembrados agora de dois aspectos. Primeiro, o medo. No verso 7, nós vimos ali que o efeito imediato foi a corrupção do pecado, imputação da corrupção do pecado. Nós vimos a culpa agora se manifestando e a vergonha. E aqui no verso 8 nós temos o medo e também agora o confronto que Deus faz, o confrontamento que Deus faz com os nossos primeiros pais. Após eles terem aí, meus irmãos, remediado e também tentado amenizar a vergonha e a culpa que se manifestou até aquele momento entre eles, agora eles também se deram conta que havia uma terceira pessoa envolvida nessa questão, o Criador. O que fazer agora sobre isso? Imagino que eles devem ter pensado, né? Como que eles iriam, inclusive, resolver essa questão e dar contas do que aconteceu com o seu Criador? Veja que o texto está dizendo que era costume o Criador os visitar no jardim sempre pela viração do dia. É curioso a viração do dia, essa expressão, porque ela significa literalmente demonstrar o horário, literalmente a tradução é essa. Visitou-os no horário da brisa, o período do dia em que a brisa era mais forte, porque se aproximava ali o período em que começou o início, ou melhor, a finalização do dia, o fim da luz para a entrada da escuridão ou da noite. A única opção do homem e da mulher foi se esconderem de Deus entre as árvores do jardim. É curiosa a relação desse horário, desse período do dia, com a atitude que eles tiveram. Imagino eu e alguns comentaristas pensam que talvez Adão pensasse exatamente de que ao se esconderem de Deus, a noite os encobriria, a escuridão os encobriria. Então o texto parece que nos dá margem para meio que imaginar que isso era possível. Mas olha alguns pontos aqui importantes sobre isso. Primeiro, Deus aqui tratava tudo com eles, não era na escuridão, mas Deus tratava com eles tudo à luz do dia. Significa, irmãos, que a verdade ela é transparente, ela é sempre dita à luz de todas as coisas, à luz do dia, e nunca na escuridão ou na penumbra da noite. Segundo, que Deus não precisava ir até o jardim para tratar com o homem e também a sua mulher sobre o que eles haviam feito, porque Deus é onisciente, porque Deus inclusive sabia do que tinha acontecido, como também Ele viu e sabia onde os nossos primeiros pais se encontravam, onde eles estavam escondidos. Terceiro, só que a ida de Deus aqui ao jardim é uma demonstração clara de que Deus é misericordioso, de que Deus é gracioso. Quarto ponto, Deus, eu havia dito isso no sermão passado, isso aqui é muito importante, todas as vezes deve ser repetido, porque fala da soberania de Deus na história da redenção. Foi Deus quem foi a presença dos nossos primeiros pais. E lembramos que não é o homem quem procura Deus quando ele peca, mas é Deus quem encontra o homem quando ele está no seu estado deplorável e de miséria. É curioso ver, eu assisti um vídeo no período da tarde, foi o presbítero Ciderley que compartilhou, pelo menos eu vi pela postagem dele, um homem que foi dado o testemunho dele por um governante, por um presidente, o presidente Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, quando deu o testemunho de um homem que o nome dele é John, e ele era assaltante, se envolveu com gangues e assaltou um banco, foi preso, inclusive preso pelo FBI, e passou um bocado de tempo preso. Inclusive ele chegou, devido à periculosidade dele, ser preso numa solitária. Ficou sozinho durante um bom tempo, isolado na cadeia. E foi neste lugar que ele leu as Escrituras, e que através das Escrituras, e através também de um programa de rádio,
ele ouviu o chamado do Senhor. É curioso o testemunho desse homem, porque é o que mais ou menos que podemos verificar aqui quando Adão e a mulher se esconderam. Não adianta se esconder. Onde você estiver, Deus irá te chamar, porque é Deus quem vai até o homem. É Deus quem vai, dependente da sua condição e miséria que ele possa se encontrar, mesmo que enclausurado numa solitária, este é o lugar onde Deus, por vezes, colocam certas pessoas numa situação de limite de sua miséria, para que lá ele faça esse homem ouvir a sua voz e ele cair em si. E ele chamar pelo seu nome e dizer onde você está e o que fizeste. Deus quem vai ao encontro do homem. Quinto ponto. O homem aqui de imediato também, ele perde um outro privilégio, ele perde uma outra bênção. A comunhão com Deus. Lá no verso 7 nós vimos que o homem perde comunhão com a mulher. E aqui no verso 8, Deus, agora aqui, quando vai ao encontro do homem, significa, e ele se esconde, é porque ele não mais desejava ir à presença de Deus com a mesma liberdade que ele tinha. Ele passa agora a se esconder de Deus, porque ele não quer admitir a sua culpa, ele não quer admitir o seu pecado. E em sexto lugar aqui, a culpa ela gera uma outra reação, o medo. Medo, irmãos, provém da lembrança de uma ameaça muito clara que está lá em Gênesis 2, verso 17, quando o Senhor Deus havia dito e prometido para eles: o dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A culpa gera o medo. Medo de quê? Medo da morte. O que nós podemos definir resumidamente dentro desse segundo ponto é o que significa ter culpa. Culpa, irmãos, é ter a certeza de que os nossos pecados geram consequências, como é claro em Romanos 6, verso 23, quando diz que o salário do pecado é a morte. Porque se em Adão todos nós pecamos, significa que também que em Adão todos nós somos culpados diante de Deus, e que em Adão, por causa dos nossos pecados, nós também morreremos. Segundo, a culpa aqui é também um processo reverso da sua admissão. Eu quero dizer com isso é que a negação da realidade do pecado é esse efeito reverso da culpa. Para você então mostrar que você não se sente culpado, você nega. Isso é muito comum nos nossos dias. O homem, ele foi criado por Deus como uma dignidade que foi comunicada a ele, por isso que Gênesis 1, verso 26 fala que ele foi criado à imagem e semelhança de Deus. Mas aqui no contexto de Gênesis 3, veja que o pecado, como que o pecado agora os leva a perder essa dignidade dessa imagem de Deus comunicada a eles. Dignidade humana aqui, ela pode ser definida como aquele senso de justiça que Deus havia dado quando criou os nossos primeiros pais. Em Adão, nós perdemos este senso de justiça e santidade, nós passamos a desejar o que é mal e, ao mesmo tempo, negar as consequências da nossa própria maldade. No final do sermão, eu quero fazer algumas aplicações sobre esse ponto, porque a essência do sermão, nos efeitos do pecado no mundo, ela norteia em relação a esse aspecto da corrupção do pecado e também da culpa. Nosso sermão tem trabalhado em cima desses dois aspectos. Mas continuando aqui, eu quero lembrar também que o homem, ele agora, como pecador, tende, imagina e sempre conclui que ele tem que se esconder de Deus. Assim como todos os seus descendentes, que agora envolve cada um de nós, também se escondem quando pecam. Há um teólogo chamado Billy Sunday. Billy Sunday certa vez disse que os pecadores não são capazes de encontrar a Deus pelos mesmos motivos que criminosos não são capazes de se encontrar com um policial. Porque eles têm medo e eles sentem culpa, tendem a fugir. Homem, irmãos, no seu estado de pecado sempre está em fuga. Fuga de um lugar para o outro. Fuga, eu diria até de uma igreja para outra. Fuga de uma cidade para outra. Mas o pecado sempre, mesmo que ele foge, mesmo que ele sempre está fugindo, o pecado sempre lhe acompanha enquanto ele não se arrepender.
Agora vamos para os versos 9 e 10. Eu havia parado nesses versos. E agora, continuando, vejamos outro aspecto que envolve aqui nos efeitos do pecado. Nós vimos no verso 8 a manifestação do medo porque se esconderam. E nós vimos agora Deus também os confrontando, porque Deus foi até o jardim. Deus não deixou o jardim entregue aos seus mordomos, mas Deus foi até o jardim e os chama cada um pelo seu nome e pergunta: onde vocês estão? Agora aqui nós temos, no versos 9 e 10, o julgamento e a negação da culpa. Se eles sabem que são culpados e responsáveis pelos seus atos, agora aqui eles negam isso. Eles negam isso. Primeiro, aqui em relação ao verso 9 inicialmente, veja que é estabelecido um tribunal com apenas uma sessão. É o que nós juridicamente, inclusive, chamamos de tribunal sumaríssimo. Tribunal sumaríssimo significa que apenas em um momento tudo será resolvido, que não haverá retardamento desse inquérito e também do seu veredito. Isso aqui nos ensina que Deus não tarda ao tratar todos os nossos pecados. Esse é o primeiro ponto. Segundo, um julgamento, irmãos, um julgamento é necessário para que haja justiça aqui, também a manifestação da presença de Deus, no sentido de que esse julgamento ele é necessário para que haja também redenção, reconciliação, para que haja manifestação de misericórdia. Eu havia citado no sermão passado o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, os versos 31 e 32, que nos dá aqui a razão do porquê que Deus nos julga. E porquê que Ele também julgou os nossos primeiros pais. O apóstolo Paulo, no contexto da ceia, ele vai dizer lá: porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, verso 32, somos disciplinados veja a essência de um julgamento. Nós somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Um julgamento é necessário para que Deus, Ele, em primeiro lugar, manifeste com a devida precisão e perfeição a sua justiça, seja ela retributiva, seja ela também redentiva. Sempre, a todo momento, em nossa consciência, somos julgados em relação aos nossos pecados, para que não, o que o apóstolo Paulo disse, não sejamos condenados com o mundo. Este julgamento aqui é colocado no capítulo 3 de Gênesis como um ato gracioso de Deus para com os nossos primeiros pais. Terceiro, Deus aqui ele não se dirige primeiro à mulher, mas Ele primeiro se dirige ao homem, porque Ele é o representante federal, ou a palavra federal aqui indica a ideia de universal. Ele é o representante de toda a humanidade. Claramente aqui, Ele também responde, no seu aspecto particular, responde pela sua mulher, pela sua família, e também o texto nos deixa claro que Ele responde pelo ambiente, Ele responde pelo jardim, assim como cada homem, ele é responsável por si, ele é responsável pela sua própria esposa e os seus filhos, e ele é responsável também pela sua casa. O que aconteceu com o nosso primeiro pai, acontece também conosco todos os dias, e Deus, Ele exige-nos prestação de conta sobre a nossa própria vida, sobre a vida da nossa família e sobre a vida, ou melhor dizendo, sobre a nossa própria casa, o ambiente onde nós moramos. O homem ele tem que responder pelo seu pecado e também responder pela vida e os pecados da sua família, porque ele é o representante da sua casa. Quarto, ao serem julgados por Deus, um inquérito aqui é estabelecido com 3 perguntas. Olha a primeira pergunta, quando o Senhor pergunta, ou o Senhor questiona dizendo, onde está? Que é uma intimação, uma convocação. Deus não estava procurando Adão, porque Deus, como eu já disse, Ele é onisciente, e aqui acrescento também, Ele é onipresente. Ele tanto sabe de todas as coisas, como Ele está em todos os lugares. Mas a pergunta de Deus, ela é didática. Adão aqui, a intenção ou o objetivo é que Adão, ele fosse confrontado com a sua culpa e o pecado cometido. Pergunta didática, para que ele lembre e ele caia em si do seu pecado e da sua culpa. Deus aqui desejava levar o nosso primeiro pai à convicção
do seu pecado. Quinto ponto aqui. Assim como nós identificamos com clareza aí no verso 8, a voz de Deus, que sempre chama o pecador à convicção dos seus pecados. Deus aqui, irmãos, não arranca à força ao casal do seu esconderijo. Isso aqui é interessante, esse detalhe é muito interessante. Deus não arrancou à força os nossos primeiros pais do esconderijo e de imediato os já expulsou a pontapés. Deus podia fazer isso, ele tem direito. Deus, ele é soberano sobre todas as coisas e na sua justiça também a sua soberania se manifesta. Ele pode fazer o que ele quiser. Mas didaticamente, como também de forma graciosa, Deus, ele os chama, ele usa a sua voz, porque Deus, somente Deus é capaz de atrair o homem com a sua voz. Nós usamos chinelos, nós usamos cintas, nós usamos vara para chamar a atenção dos nossos filhos, porque muitas vezes, eu diria que quase todas as vezes não adianta só falar. Minha mãe às vezes tinha, quando ela chegava num nível de limite de impaciência, irritação e ira porque nós não acatávamos e obedecia, porque várias vezes ela dizia a mesma coisa, e nós não obedecíamos, nós não acatávamos, ela às vezes dava num roupante de ira, ela dizia: eu estou falando com a parede. Porque nós não temos capacidade, poder de, com o nosso chamado, fazer com que os nossos filhos nos obedeçam. Quem é que age no coração dos nossos filhos e faça com que eles obedeçam? Quem é que age no nosso coração, se formos pensar agora na nossa realidade, quem é que age no nosso coração e fala conosco e nos diz que vocês devem obedecer a palavra? Eu gasto 1 hora de sermão aqui pregando, e eu diria que 90% do que eu preguei, eu e você nós vamos desobedecer, porque eu não tenho poder para convencê-los do que está sendo aqui anunciado. Mas o texto está nos lembrando que não foi pela força, mas foi pela doce, preciosa e graciosa voz de Deus, que faz com que o homem ele seja atraído ao chamado de Deus, e somente a voz de Deus penetra o coração de um pecador. Deus exerce em sua autoridade divina o poder da sua palavra, por isso que a palavra ela tem que ser pregada, por isso que a palavra de Deus ela tem que ser lida, por isso que a palavra de Deus ela deve ser cantada, por isso que a palavra de Deus ela deve ser proclamada, a nossa boca, o nosso coração deve estar cheio da palavra de Deus, as nossas conversas devem ser da palavra de Deus, para que não falamos de nós mesmos, mas seja o Senhor falando com outras pessoas. O poder da palavra, não nossa, mas de Deus. A palavra de Deus para convocar os seus súditos ao exame do seu próprio coração e condição da sua corrupção e miséria. Sexto, é bom sempre ouvir a voz de Deus nessa perspectiva. Sempre é bom, mesmo que às vezes o medo venha por causa de um pecado que cometemos. Mas sempre é bom. Ai, como é bom quando o pecado, depois de tratado e chamados, e depois dá um alívio. E nós lembramos, Deus foi misericordioso comigo porque Ele me chamou. Porque quando Deus fica em silêncio, Ele está condenando. Ele não está julgando, Ele está condenando. Sempre é bom ouvir a voz de Deus. Mesmo aqui, irmãos, se tratando de um momento lá na queda, de um momento tão nebuloso, trágico e desagradável na história, mas nós vemos aqui também a misericórdia de Deus descendo sobre o homem e a sua mulher, porque Deus se importou em perguntar. Ele se importou em perguntar: Adão, onde estás? Você tem ouvido a voz do Senhor? Ou você parou de ouvir essa pergunta? Onde estás? Porque se você parou de ouvir essa voz, eu confesso que agora eu fico preocupado com você. Você ainda tem ouvido essa voz? Onde estás? Você só vai ouvir essa voz se você abrir as Escrituras e o Espírito Santo lhe iluminar. E lá você vai ouvir. Porque a partir de Gênesis 3 até Apocalipse capítulo 22, essa pergunta está ecoando. Onde estás? O que fizeste? Como fizeste isso?
Essas 3 perguntas estão de Gênesis 3 a Apocalipse capítulo 22. Se você não ouvir essas perguntas, todas as vezes que você for às Escrituras, você está perdido. 7, agora o homem está envolvido com um tipo de sagacidade. Ele se escondeu porque teve medo. Mas agora parece que o medo deu lugar a um outro efeito. Sagacidade. Astúcia. Porque ele fez uma aliança com Satanás. Alianças, meus irmãos, elas são interessantes. Eu quero usar o termo aliança e substituí-la por um outro termo muito comum nos nossos vínculos e relacionamentos. Amizades. Aquele velho ditado que diz que diga-me com quem você anda, eu te direi quem você é, ele é verdadeiro realmente. Porque alianças, quando são feitas, um se parece com o outro, um se identifica com o outro, e eles terão coisas em comum, características em comum, uma ideia em comum, comportamentos em comum. Veja que o homem era perfeito, santo, justo, porque Deus era perfeito, santo e justo. Porque ele tinha uma aliança com o Senhor, seu Deus, o seu Criador. E ele trai essa aliança. E agora ele está com uma aliança com Satanás. Com quem que ele se parece? O verso 1 do capítulo 3 de Gênesis diz que a serpente sendo sagaz. Agora veja aqui no verso 9 e também no verso 10. Somos lembrados que Adão agora age com a mesma astúcia e sagacidade. Perdeu a vergonha. Chegamos num nível grave agora aqui da situação do pecado. Mente cauterizada é o aspecto já avançado do contexto de uma pessoa no seu estado de pecado, quando ela ainda não se arrepende. Mente cauterizada, coração endurecido. Adão apresenta na sua sagacidade, meus irmãos, o intuito aqui de desviar o assunto. Quando Deus pergunta, onde estás? Porque a pergunta era para que, quando ele ouvisse essa pergunta, Adão deveria ter dito, eu pequei contra o Senhor e eu preciso de socorro. Mas olha o que Adão disse, porque estava nu, tive medo e me escondi. Uma meia-verdade, eu quero lembrá-los disso. Uma meia-verdade sempre é uma mentira. Aqui está a essência dessa sagacidade, que Satanás enganou Eva e agora Adão, por causa e por intermédio da sua mulher, o homem que foi criado para ser líder e ensinar a esposa que aprendeu com Satanás, ensina o marido. Eu não sei se vocês lembram de um sermão que o pastor Everton pregou, no contexto de família, casamento, quando ele disse, e eu confesso que no primeiro instante a minha reação foi, eu preciso assimilar isso, porque eu ainda não compreendi bem, mas e agora, dentro desse contexto, é uma oportunidade para confirmarmos essa verdade. Quando uma mulher casa com um homem não crente, fora da vontade de Deus, ela está em grandes apuros, mas a responsabilidade ainda assim está sobre o marido dela, mesmo que ela esteja em grande perigo. Mas quando o homem casa com uma mulher ímpia, a situação é muito pior. Ali está a ruína da vida dele até o último dia da sua vida. Uma mulher, quando se casa com um homem que não é da vontade do Senhor, ela ainda não está em ruína. Porque a ruína será pelo representante da casa. Mas quando um homem casa com uma mulher ímpia, mesmo até dentro da igreja, às vezes pode estar dentro da igreja, pode ser membro da igreja, filho de presbítero, filho de diácono, filho de quem for, mas se é ímpia, a ruína é do homem, não da mulher. Não à toa que Salomão, você percebe ao ler Provérbios que Salomão, em um incurso a outro, ele sempre está lembrando, cuidado com a mulher adúltera, cuidado com a prostituta. É melhor estar na ira do deserto do que viver com a mulher rixosa. É a ruína do homem. É o fim dele. O fim dele não é quando ele vai morrer. O fim dele não é quando virá as consequências da sua desobediência. O fim dele é no momento em que ele fizer uma aliança com uma mulher ímpia. Ali já é a ruína dele. Ali é o fracasso
Adão segue esse mesmo percurso dessa aliança com Satanás, quando ele dá uma justificativa na tentativa de se vitimizar. E, meus irmãos, nós precisamos lembrar que lá em 1 Timóteo 4, versos 1 a 4, o apóstolo Paulo nos lembra dessa mesma sagacidade que os gnósticos, nos tempos lá de Paulo, usaram o mesmo tipo de argumento sobre a natureza e a manifestação do pecado, quando eles diziam que o problema do mal não era o coração deles, mas era o quê? Eram as coisas externas. Quando lá, no versos de 1 a 4, ele vai dizer que eles condenavam o casamento e a comida. O que Adão propôs? O que Adão justificou para Deus? Ele não transferiu o problema da sua vergonha e corrupção do mal, em primeiro lugar, para a sua nudez, a sua condição. A culpa de eu estar assim, Senhor, e por ter medo e vergonha, é porque eu descobri que eu estou nu. Há os direitos humanos nos nossos dias que usam o mesmo argumento. A culpa de determinados criminosos e delinquentes não é porque eles cometeram um ato ilícito, ou um pecado, ou um crime. É porque a culpa é da sociedade, porque ele descobriu a sua nudez. Ou seja, ele descobriu a partir disso que ele rouba, ele mata, ele assalta, ele faz crimes os mais hediondos, porque ele não teve família, porque ele mora na favela, porque é morador de rua, porque foi abandonado pela mãe ou pelo pai, porque o pai também era bandido e traficante. A culpa é sempre do outro. A culpa é da minha condição. A culpa é do governo. Infelizmente, em aspectos que cabe ao governo, realmente é mesmo. E aspectos que cabe à família, realmente é mesmo. Mas veja que Deus está tratando com o homem. A responsabilidade que cabe a ele. E ele usa esse argumento. A tendência de nós sempre escondermos, remediarmos de meias verdades e muitas mentiras sobre a nossa condição diante de Deus. Irmãos, 1 tonelada de mentira não será capaz de suprimir a verdade de Deus em relação aos nossos pecados. Vá para o verso 11. Verso 11 nos lembra da segunda chance. Agora é dada uma segunda chance, porque vem uma segunda pergunta. E veja aqui como que Deus ele é complacente com o homem, como que Deus continua sendo misericordioso com o homem, quando a palavra de Deus, o profeta nos diz que as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia. Deus, ele continua, e ele dá mais uma chance. A segunda pergunta, onde sabiamente Deus, ele não cai aqui na ciranda de Adão, quanto à sua primeira resposta. Mas, ao mesmo tempo, veja como que o homem é covarde, ele continua sagaz. E de onde vem a expressão, se não estava mais com vergonha, ele estava agora, me permita a expressão, no seu sentido literal, é sem vergonha. E também no seu sentido, e o lugar dessa expressão, no seu sentido realmente pejorativo, sem vergonha. Agora o medo não lhe domina mais, porque ele descobriu que ele pode mentir. A primeira resposta de Adão revela o quanto ele tentou acobertar o seu pecado, se vitimizando. Mas Deus, em sua sabedoria, faz o homem voltar ao âmago aqui do problema, da situação do pecado. Quando ele pergunta a Adão, quem te fez saber que estavas nu? A próxima pergunta que segue nessa segunda, a terceira, é: comestes da árvore que eu te ordenei que não comesses? Por que eu estou repetindo as duas perguntas? Porque entre essa e a próxima há uma pausa entre as duas perguntas. Há um silêncio. Quando Deus diz, quem te fez saber que estavas nu? Adão, ele entendeu a pergunta. Porque a pergunta que Deus fez, essa pergunta que Deus fez não foi por falta de conhecimento dos fatos. Mas ao contrário, Adão, ao ouvir essa pergunta, Adão entendeu. Deus sabe de tudo. Deus está sabendo de tudo. Sabe quando a mãe pergunta? Aquela pergunta entre a mentira que você contou e a terceira pergunta que virá e confirmará que você fez coisa errada, que você não pode mentir mais. E aí naquela vem um estalo.
minha mãe já está sabendo, o meu pai já está sabendo, né, turminha, as crianças? Como é que foi a aula, meu filho? Foi boa. Ou às vezes o argumento é outro, né? Foi bom não. Às vezes sai... Eu posso falar porque isso publicamente não vai causar nenhum dano à minha irmã, a Camila. Mas a minha irmã tinha uma tática muito interessante, porque quando ela tirava nota baixa na escola, ela saía da escola emburrada. Ou chorosa. Brava, ninguém podia encostar o dedo nela, porque senão ela explodia. Quando a minha mãe olhava para trás, do banco de trás do carro, Camila, como foi a aula hoje? Não quero conversar. Ou às vezes também, alguns de nós fazíamos isso, quando aprendíamos a tática com ela. Chegava em casa, diga Camila, o que foi que aconteceu? Logo vinha na nossa mente, ela já sabe de tudo. Não, se a Bíblia falasse que o dom de profecia e revelação ainda existisse, eu diria que a minha mãe é uma profetisa. Não teve um caso que ela não tenha descoberto todas as coisas erradas que fizemos quando ela quis nos confrontar. Chegávamos em casa e já sabíamos. O ímpio tem uma outra forma de dizer essas coisas, né? Infelizmente, o ímpio ele trata essas questões sérias do pecado e do erro, dos nossos delitos. E eu lembro que um tio meu falava para os irmãos dele em relação à mãe dele. Quando a mãe chamava a atenção dos filhos, e aí ímpio sempre tem uma forma de ver as coisas fora do padrão bíblico, de correção e de julgamento. Ele falava assim, tampa ouvido, tampa ouvido, tampa ouvido. Aí, o que foi? Tampa ouvido por quê? Tampa ouvido, tampa ouvido, tampa ouvido. Praga de mãe pega. Porque sabe o que fez de errado, mas não quer assumir. E é curioso que, nesse aspecto, aqui nós temos Adão em silêncio. Deus deixou o homem sem resposta entre a segunda e a terceira pergunta. Isso aqui, irmãos, nos revela que o medo é uma motivação contrária à fé, em primeiro lugar. Porque o medo vai gerar incredulidade, o medo vai gerar sagacidade. O homem, em seu estado de pecado, ele não confia mais em Deus e por isso ele busca segurança em si mesmo, ele busca segurança nas suas artimanhas e no seu modo de resolver as coisas, porque ele sabe qual é o seu fim, é a morte. Medo é a motivação da falsa religião. Medo leva as pessoas a cobertarem os seus pecados em uma aliança com o mal e, no final das contas, o medo ao tempo desaparece e ela começa a se tornar ousada e maleficamente corajosa de ousadamente enfrentar a Deus. Enfrentar e desafiar a autoridade de Deus porque ela passa a não mais ter medo. Deus mais uma vez confronta o homem com a verdade. E Adão não respondeu a Deus porque a resposta era muito simples. Quando Deus disse, quem te fez saber que estavas nus? E a resposta que Adão deveria dar era, ninguém me fez saber. Eu mesmo descobri que estava nu porque eu comi do fruto proibido. Essa era a resposta. Mas ele não responde essa pergunta. Mas o que nos parece, ou o que nos está implícito, é que o homem não teve coragem ainda de reconhecer isso. Segundo, no verso 11. O próprio Deus o defronta pela terceira vez, quando ele diz, comeste da árvore que eu te ordenei que não comesses. Deus aqui agora, porque eles tentaram dar lembra no verso 7, que eles tentaram dar um jeitinho de cobrir a sua nudez, de disfarçá-la. Mas Deus agora aqui arranca, os descobre de novo e deixa explícito a sua própria nudez, ou aqui a ideia é, deixa explícito a sua vergonha. Eles não apenas ficam despidos no seu sentido fisicamente, mas a ideia aqui é que Deus com essa pergunta, Deus os despiu espiritualmente e moralmente. Deus os deixou nus em seu coração e em sua consciência. Descobriu o manto da mentira que acobertava os pecados. E veja que isso aconteceu, não foi à noite, foi na claridade do dia. No dia. É um paralelo interessante, porque Deus trata, quando a justiça ela é tratada de forma
coerente, correta e transparente, julgamentos são feitos à luz do dia, bem no meio-dia. E o nosso Senhor Jesus, quando ele foi levado para aquele suposto julgamento, que na verdade foi uma trama de execução e assassinato, eles o levaram na calada da noite, no meio da escuridão, pela madrugada, para que ninguém ficasse sabendo, ou pelo menos aqueles que eram de fato interesse justo, não ficassem sabendo que um inocente iria ser condenado. Na calada da noite. Um pecador, irmãos, tenta colocar vestes em seus pecados, para fazer com que o seu pecado fique aparente ser não tão feio quanto ele é. Tenta cobrir com folhas de figueira os seus pecados, a sua própria culpa. Mas estas folhas não são capazes de esconder os seus pecados e os efeitos dele, porque o próprio Deus se encarrega pessoalmente de deixá-los despidos e envergonhados, para que vejam à luz do dia os seus pecados e não haja sombra de dúvida sobre a nossa malignidade, sobre a nossa maldade do que nós somos capazes de fazer. Um recado a todos os que são pecadores: não tente resolver os problemas dos seus pecados por sua própria conta, porque você não é capaz nem mesmo de lidar com eles. Terceiro, Deus se demonstra paciente e misericordioso. Está vendo que eu estou repetindo isso? Deus, mais uma vez, se demonstra paciente e misericordioso. E eu considero aqui este verso uma indicação de gentileza e ternura de Deus para com o homem, a fim de, mais uma vez, levá-lo ao pleno entendimento e convicção dos seus pecados. Moody, ele nos diz algo muito interessante comentando esse verso. Ele diz que, embora a justiça estivesse ditando o procedimento daquele julgamento, a misericórdia e a graça de Deus era quem o dirigia. Mesmo que a lei de Deus estivesse ali ditando o procedimento daquele julgamento, mas era a graça e a misericórdia que presidia aquele julgamento. Por isso que o apóstolo Paulo, ele disse: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados, porque quando somos julgados pelo Senhor, somos disciplinados para não sermos condenados com o mundo. Quarto, a paciência de Deus. A paciência de Deus também nos revela ao mesmo tempo, infelizmente, tristemente, desagradavelmente, a teimosia e a altivez do homem em resistir a Deus. O homem foi desmascarado, mas ainda não admitiu a responsabilidade dos seus pecados. Veja que o seu silêncio, diante daquela pergunta, um silêncio que é ensurdecedor. Um silêncio que ecoa como muitas vezes um grito ensurdecedor. E logo veio uma outra e dura, terrível resposta. E nós finalizamos com os versos 12 e 13. Versos 12 e 13. Se Adão, ele rejeita a culpa, ele nega a sua culpa. Os versos 12 e 13 é o ápice e o limite em que o homem pode chegar na sua altivez, na sua arrogância soberba e na sua malignidade. Quando os versos 12 e 13, todos os envolvidos na queda, com exceção da serpente, obviamente, mas os homens, os seres humanos, o homem e sua mulher, eles botaram a culpa em Deus. Deus é o culpado. A tese dos versos 12 e 13 é essa. Deus é o culpado. Adão disse: eu vou colocar transliterato, o que está nos versos 12 e 13. O verso 12 é a resposta do homem, e o verso 13 é a resposta da mulher. Adão, ele disse: eu comi, mas a culpa não é minha. Enquanto que Deus também perguntou à mulher, e a mulher respondeu: eu comi. E ela também disse: e eu também dei ao meu marido. Eu comi e dei ao marido, mas a culpa também não é minha. A resposta, ela tem essa tônica em primeiro lugar. Vamos a algumas considerações importantes aqui nesses versos. Primeiro, a culpa era de quem? Havia 4 personagens naquele jardim.
Deus, o homem, a mulher e a serpente. Há um jogo aqui de acusações entre Adão e sua esposa. E veja que a serpente está calada. A sagacidade da serpente demonstra claramente o quanto ela é mais esperta, perspicaz e inteligente que inclusive o próprio ser humano. Porque a serpente ficou o quê? Calada. Eu vou falar? Sempre o mais sagaz é o que fica quieto. Porque quem fala demais, apanha mais. É ou não é verdade? É engraçada essa situação, mas ela é triste na hora que ela acontece. Quem fala demais e se justifica demais, e é ousado demais e desafia a autoridade, porque acha que aquilo vai resolver o problema dele, é o que mais vai apanhar. É o que mais vai sofrer as consequências. Quem fica quieto, ele sabe que pelo menos no momento, existe a possibilidade do seu silêncio, na sua sagacidade, na sua esperteza, se safar. Mas não se safou, porque Deus é justo. Os que mais falaram eram os culpados. Em geral é assim mesmo. Os que mais falam, os que mais acusam, os que mais apontam o dedo, se esquece que tem mais 3 assim olhando para ele dizendo: você é o culpado. Mas há um jogo de acusações, homem e mulher, um acusando o outro, e depois eles se unem para acusar o próprio Deus. Porque aqui, em primeiro lugar, demonstra uma casa dividida em si mesma. Uma casa onde está os seus alicerces abalados. Lembra pela manhã o que vimos sobre a questão do divórcio? Aqui os versos 12 e 13 é o ápice daquela tragédia, do que estava para acontecer, mas que Deus impediu e não chegou a esse nível. Uma casa com seus alicerces abalados, porque se não confiavam mais um no outro, havia agora uma liberdade aterrorizante de um acusar o outro da forma mais maldosa que você possa imaginar. O homem se volta aqui contra a mulher. Em segundo ponto, na sequência, essa casa agora se encontra em ruínas, porque eles revelam publicamente a sua aliança maligna com Satanás. Uma casa, irmãos, uma família em desobediência à lei de Deus é uma casa em aliança com Satanás. Uma casa que teimosamente insiste no pecado, seja de qual dos seus membros forem, é uma casa que tem aliança com o maligno e não com o Senhor Deus. Terceiro, o homem aqui se exime da sua culpa quando faz 2 acusações infundadas, gravíssimas. Primeiro, ele acusa a sua própria mulher porque ele quer se eximir da sua representatividade e responsabilidade sobre ela. Por isso que ela foi infundada em relação à mulher. Não foi o que ela fez, porque o que ele disse sobre ela, o fato em si é verdade. Mas ele usou a verdade, lembra o que Satanás fez com a Eva? Mesma coisa. Usou o discurso do raciocínio da verdade para criar uma mentira. Adão repete o mesmo pecado. Quando ele diz: eu comi, mas a mulher que me deste me deu do fruto. É interessante a tradução original, porque a tradução original seria da seguinte forma: a mulher que o Senhor colocou no jardim, ele não está assumindo ela como esposa. Lembra que eu disse de novo pela manhã do contexto do divórcio? O repúdio começa dentro da casa e da primeira família no jardim do Éden. Repúdio. Ele repudiou a própria mulher. Quebra do 7º mandamento ali. Quebra do 3º mandamento, porque fez votos e quebrou os votos com Deus e também com a sua mulher. Porque no Gênesis capítulo 2, verso 24, ele tinha dito, ele tinha declarado com todas as forças do seu coração e da sua alma, ele disse: osso dos meus ossos, carne da minha carne. Eu imagino como é que eles se abraçaram e como é que eles se deliciaram naquele momento de alegria e gozo da glória de Deus. E agora a situação é o extremo, quando ele diz: eu repudio essa mulher porque eu a culpo pelo que aconteceu comigo. E em segundo lugar,
o mais trágico disso é quando ele também, na sua soberba, no seu extremo da sua soberba, ele culpa o próprio Deus, porque ele diz: a mulher que colocaste no jardim, o tom da frase é essa, a mulher que colocaste no jardim, a mulher que tu me deste, você, Senhor, é o culpado de eu ter comido do fruto proibido. Um pecador soberbo sempre diz: todos são culpados pelos meus pecados. Uma pecadora soberba sempre diz: todos são culpados pelos meus pecados. Meus pais são culpados pelos meus pecados. Meus irmãos são culpados pelos meus pecados. Eu sou assim como membro de igreja porque a culpa é do pastor, a culpa é dos presbíteros, a culpa são dos membros da igreja, porque a minha igreja é assim. Eu sou um péssimo aluno porque a escola não presta. É porque as nossas crianças de hoje são mais sagazes do que nós quando éramos crianças. Elas são mais sagazes, elas são capazes de pegar o telefone e ligar para o conselho tutelar se você disciplinar elas. Porque ela vai dizer que o que ela fez não é culpa dela, é culpa do meu pai e da minha mãe. Então, quem vai resolver o problema do que eu fiz vai ser o conselho tutelar, não vai ser os meus pais. Então, ela também, se ela é capaz de fazer isso com o pai e com a mãe, você imagina com a escola. E ela vai dizer: a culpa é da professora, porque a professora não ensina direito. A culpa é da escola, porque a escola não tem estrutura. Eu tenho que sonegar imposto, porque a culpa são dos corruptos. Mas espera aí, você sonegou, você é culpado. A culpa sempre é dos outros, menos sua. As aplicações desses versos fundamentais aqui, porque em primeiro lugar, a corrupção do pecado no mundo tem seu ponto de partida em uma família, dentro de uma casa. O que eu quero dizer com isso é que os nossos primeiros pais fizeram o que eles fizeram contra Deus. Tem uma repercussão universal histórica. Da mesma forma que eu quero lembrá-los de que o que fazemos dentro de casa tem repercussão no nosso trabalho, tem repercussão na nossa igreja, tem repercussão e efeitos na sociedade. Se você é um indivíduo, se você é um marido, se você é um pai relaxado, um pai displicente, um pai que não disciplina seus filhos e que não é zeloso com a sua própria vida e com a sua família, você é assim também no seu trabalho. Pode até maquiar, mas você é assim em essência no seu trabalho. Você é assim em essência quando você está dirigindo o seu carro no trânsito. Você é assim em essência em qualquer lugar onde você estiver. Essa repercussão. E que aqui nos lembra do pecado original. Pecado original, que é o pecado cometido pelos nossos primeiros pais, especialmente Adão. Pecado cometido por Adão, atingiu e também perpetuou sobre todas as pessoas que iriam nascer na história. Segundo, a forma como a corrupção do pecado se perpetuou, entranhou-se em todas as esferas da vida humana, como também da própria história de toda a humanidade, desde o indivíduo, sua família, seu clã, sua cidade, o seu povo. O pecado, por exemplo, corrompeu a vontade, os sentidos e o intelecto do homem. Especialmente, eu quero me deter um pouco sobre aqui a corrupção do pecado nessa aplicação sobre o intelecto. Intelecto, irmãos, aqui quando em sua mente o homem sofre as consequências naturais do pecado, o que seriam essas consequências ou efeitos naturais do pecado? Como esquecimento, perda de memória, eu consideraria também enfermidades de ordem mental. São os chamados efeitos naturais do pecado. E esqueci que hoje é domingo. E não veio para a escola dominical. Não veio para o culto. O atraso seria um efeito natural dentro das consequências do que você às vezes peca quando você atrasa. Atrasa para o trabalho, atrasa para a escola, atrasa para os seus compromissos, falta os seus compromissos. São coisas básicas, mas que tem a ver com o efeito do pecado no nosso intelecto. Mas também, um outro aspecto do efeito do pecado no nosso intelecto, quando ele rompe moralmente com a verdade em sua consciência. Esse é o cerne do problema, ou da corrupção do pecado na nossa consciência. É o rompimento moral com a verdade.
ele se afasta do conhecimento verdadeiro, não tendo mais uma compreensão correta sobre Deus e a sua vontade. Isto aqui é o que chamamos na teologia reformada de efeitos noéticos do pecado. É uma palavra grega. Noéticos, porque vem da ideia tanto do substantivo, primeiro do verbo noel, que é entender, pensar, perceber, considerar, e vem também do substantivo nous, que é mente, consciência. Deixa eu dar alguns exemplos. Um homem, irmãos, ele pode saber, mas ao mesmo tempo não se interessar e até mesmo se esquecer voluntariamente de, por exemplo, como eu já disse, guardar o dia do Senhor. Segundo, uma pessoa pode até mesmo concordar com um tipo de conhecimento ortodoxo e coerente com as Sagradas Escrituras, mas essa pessoa não tem a influência daquelas verdades em seu coração porque ela está cega espiritualmente. Eu diria que nesse caso, quantas pessoas leem livro de teologia? Quantos nos nossos dias não estão se interessando por teologia reformada? E isso, por um lado, me deixa feliz, mas por outro, me deixa agoniado e preocupado. Porque eles estão conhecendo... Imaginemos ímpios que estão conhecendo a teologia reformada e que estarão na igreja, se tornarão membros da igreja, e eles usarão o que eles aprenderam no seu intelecto, mas por causa da corrupção do pecado, eles vão desviar muitos dos caminhos do Senhor, e a igreja vai sofrer com isso. Esse é um exemplo muito interessante no contexto aqui desse segundo ponto. Terceiro, os tipos de pessoas que possuem dons, habilidades, até mesmo, irmãos, dons extraordinários, dons que se destacam, os cientistas, os grandes intelectuais, estadistas, empreendedores, estudiosos, homens cultos, escritores, homens que são capazes de desenvolver conhecimento natural, mas eles não têm condições de usarem esse conhecimento natural que Deus ainda os dá para a verdade, para aquilo que é correto, para aquilo que é santo. Muitos até mesmo usam esse conhecimento natural para negar e rejeitar o próprio Deus. Quarto, e nesse terceiro ponto, se me permite, você tem várias ideologias que a partir disso foram de homens com grandes habilidades. Mas quarto, aqueles que vivem na ignorância, tanto moral, espiritual e natural, são sórdidos, estúpidos, primitivos em sua índole e violência. A Bíblia os chama de homens de Belial, filhos de Caim, porque possuem as mãos cheias de sangue, que pervertem a terra com a maldade, como inclusive nos dias de Noé. Terceiro, a culpa é tanto uma realidade inevitável, mas também ela se torna aqui um problema para nós, seres humanos. Eu quero lembrar você que os versos 7 e 8 nos revelam a realidade da culpa em Adão e também em sua mulher, porque eles sentiram vergonha e medo um do outro e principalmente de Deus. Uma primeira fase da não admissão do seu pecado. Mas, meus irmãos, aqui ainda eles fizeram-se de vítima e de vítima eles passaram a acusadores de Deus e disseram que Deus era o autor do pecado. Você lembra-se de Tiago, capítulo 1, verso 13, o que nos diz? Aquilo é grave. Não diga, eu sou tentado por Deus, porque Deus não tenta ninguém. Deus não é o autor do pecado. O pecado é a razão pelo qual o mal existe. A mesma coisa acontece na história com todos os seres humanos. Sempre acharão culpados, mas nunca admitirão a sua culpa e a corrupção. Quero dar alguns exemplos históricos aqui no final do sermão. 1970, um assalto a uma loja nos Estados Unidos. Um ladrão foi baleado, ficando paralítico. Por se considerar vítima daquela situação, processou o proprietário da loja por ter lhe baleado. Qual foi o argumento do processo? O dono da loja não considerou a situação econômica como razão dele estar, inclusive, assaltando e roubando. Aquele proprietário foi insensível à sua condição econômica, social e cultural. Espantem-se, esse homem, esse ladrão, ganhou o processo. Estados Unidos, década de 70.
Quero dar um outro exemplo que aconteceu bem próximo de nós. Alguns anos atrás, aqui no estado de Rondônia, no interior de Rondônia, um homem que estava bêbado e já com a sua índole ignorante, pervertida, um homem de Belial, um homem violento, bêbado, extremamente dominado pela bebida, descontrolado. Ele, em público, na rua, ele mata sua esposa com um machado. Vários golpes de machado. Foi preso, foi julgado. O seu advogado alegou duas coisas para lhe defender: legítima defesa e homicídio culposo. Eu só não me lembro o detalhe quando eu tomei ciência desse fato, que é verídico, com relação, depois eu vou confirmar, se não me falha a memória, parece-me, não sei, que a mulher estava grávida. Depois eu confirmo e vejo se era isso, mas ele mata a mulher com machado e alegou legítima defesa e homicídio culposo. Em Nova York, em 1994, um traficante viciado em cocaína matou, com vários disparos e tiros na cabeça, 8 crianças e 2 mulheres. Mas esse homem foi inocentado do seu crime porque foi alegado que ele estava sob efeito de drogas e forte tensão e estresse naquele momento. Ele estava fora de si e não sabia o que estava fazendo. Esse homem foi inocentado. Um homem chamado Richard Berendsen, esse homem, ele era presidente da Universidade Americana de Washington, foi pego dando vários telefonemas obscenos para várias mulheres, mas foi inocentado, alegando ser vítima, desde a sua infância, de abusos sexuais. Um agente do FBI foi demitido após desviar $2.000 e gastá-lo em um cassino numa única tarde. Tempos depois, ele processou o FBI, alegando que o seu vício deveria ser entendido como uma incapacidade. Ele ganhou o processo, foi indenizado pelo FBI e, além disso, o seu seguro de saúde teve que custear todo o tratamento para a suposta cura do seu vício. Eu quero ir para um último caso, relatado pelo pastor John MacArthur no seu livro Sociedade Sem Pecado. Alguém já leu esse livro? Então leia. Não é um livro longo, é um livro consideravelmente razoável para o tempo de leitura. Um livro extremamente importante para que você leia sobre o que nós estamos vendo aqui no sermão. Sociedade Sem Pecado. O relato está da seguinte forma: Katharine Power viveu como fugitiva por mais de 23 anos. Em 1970, no auge do radicalismo estudantil de esquerda, ela participou de um assalto a um banco de Boston, ocasião em que um policial da cidade, pai de 9 crianças, foi morto com um tiro nas costas. Perseguida pela Polícia Federal, no caso o FBI, como assassina, passou a se esconder. Por mais de 14 anos foi uma dos 10 criminosos mais procurados pelo FBI. No final de 1993, rendeu-se às autoridades. Em uma declaração que ela leu à imprensa, Katharine Power caracterizou as suas ações no assalto ao banco como, entre aspas, ingênuas e impensadas. O que teria motivado a sua rendição? Sei que devo responder a essas acusações do passado, para poder viver com total autenticidade no presente. Você entendeu a resposta dela? Para viver com total autenticidade no presente. Ela disse: eu não assumo o crime, eu não sou culpada. Porque o que eu fiz porque eu era imatura. Então, um menino de 14 anos vai lá e mata um pai de família. Ele fez porque é imaturo. Não sabe nem o que está fazendo. Para se adequar à autenticidade do presente. Ela, em outras palavras, disse: a sociedade é culpada pelo que eu fiz.
O marido de Catarine explicou com mais profundidade, entre aspas. Ela não voltou por causa da culpa. Ela queria sua vida de volta. Ela queria ser íntegra. Íntegra. Irmãos, o que as Escrituras chamam de pecado e transgressão da lei, os homens, desde Gênesis 3, chamam de incapacidade, trauma, doença, distúrbio psicológico ou emocional. Os vícios, vício, você precisa distinguir isso. Vício é uma questão moral. Vícios passaram a ser denominados de dependência, ou química, ou alcoólica. Assassinos em série, psicopatas, passaram a ser rotulados como desequilibrados mentais, doentes. Nós enfrentamos, irmãos, nos nossos dias uma guerra contra a culpa. As pessoas não suportam mais serem confrontadas dos seus pecados. Não será, irmãos, tão longe assim quanto a palavra pecado ser considerado daqui a um tempo uma ofensa tão grave contra uma pessoa que você será considerado um criminoso com mais periculosidade do que um psicopata ou do que um estuprador. Assim como para Adão e sua mulher, a humanidade perdeu o aspecto da sua... Entendeu o que significa isso aqui? Perdeu o aspecto da sua dignidade moral e espiritual quando eles passam a não levar a sério o problema e a realidade do pecado e da culpa. No máximo, culpa, para muitas pessoas, não passa de um mero aborrecimento, não passa de um descuido, um delito intencional. Como dizia, vocês devem lembrar, passei minha infância assistindo, aquele personagem, o Chaves, e ele sempre dizia, foi sem querer querendo. Por fim, veja o que um psiquiatra renomado da década de 70 até 1900, final da década de 80 para início de 90, um psiquiatra renomado da Universidade de Harvard, Dr. Carl Menninger, olha o que ele diz. Um psiquiatra. Ele disse: em todos os lamentos e acusações feitos pelos nossos videntes e profetas, não ouvimos nenhuma menção ao pecado. Uma palavra que era uma autêntica senha dos antigos profetas. Trata-se de uma palavra que sempre esteve presente na mente das pessoas, mas agora raramente é sequer ouvida. Isso significa que não existe nenhum pecado envolvido em nossos problemas? Não há pecado em que o eu esteja envolvido? Não há mais ninguém culpado de coisa alguma? Culpado, talvez, de algum pecado do qual pudesse arrepender-se, corrigir-se ou expiar? Essa pessoa seria considerada estúpida, desequilibrada, criminosa ou entorpecida. Sabemos que erros estão sendo cometidos. O joio está sendo semeado no meio do trigo durante a noite. Mas ninguém é responsável. Ninguém responde por esses atos. Reconhecemos a ansiedade, a depressão e até mesmo vagos sentimentos de culpa. Mas será que ninguém cometeu pecado algum? Na verdade, para onde foi o pecado? O que aconteceu com ele? Amém. Coloque-se em pé e vamos orar.